Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan e nós vamos falar um pouquinho da homilética. O que é homilética? Homilética é a arte de falar em público, ou no caso a gente usa muito na hora de pregar a palavra, pregar o evangelho. Então, quando nós vamos pregar, nós temos que saber como desenvolver essa mensagem. Uma primeira coisa que nós devemos ter em mente nesse vídeo é que eu não vou esgotar o assunto. É simplesmente para dar uma dica, dar uma luz, umas bases para a gente poder ver como montar uma mensagem. Sobre essa questão toda, eu quero falar aqui rapidamente o seguinte. Estou aqui fazendo live praticamente todo dia e estou colocando os vídeos no meu canal do YouTube. Então, se você procurar lá Luiz Roldan, você vai achar o meu canal com esses vídeos dessa semana, outros vídeos que eu fiz anteriormente, sobre tanto vídeos meus de pregação como vídeos meus assim, sobre um estudo, sobre alguma coisa. Mas vamos entrar diretamente no assunto. Como montar uma pregação? Quando nós falamos sobre pregar, nós estamos querendo convencer as pessoas. Convencer do quê? O certo é do evangelho, da mensagem do evangelho. Quando nós falamos sobre passar uma mensagem para alguém, no caso a mensagem do evangelho, nós sempre temos que ter em mente que toda e qualquer mensagem de qualquer tipo, seja até mesmo a mensagem do WhatsApp, quando você manda lá um oi para o seu amigo e quer falar alguma coisa com ele, toda e qualquer mensagem, ela só alcança o seu objetivo quando o receptor entende o que você está falando. Então, se eu chegar para pregar e o meu ouvinte não entender nada do que eu estou falando, não adianta, por mais eloquência, por mais palavras legais que eu fale, palavras bonitas, olha, não vai adiantar. Eu preciso levar ao ouvinte a pregação de um modo que lhe seja, vamos dizer assim, atraente, que tenha conteúdo, mas que seja entendível para ele. Então vamos lá. Como que eu vou ministrar uma pregação? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o que você vai pregar? Eu vou pregar o que eu quero, o que me mandaram, o que Deus quer. Eu vou pregar que a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quem conhece o povo que está no coração, a necessidade, o que precisa ser tratado naquela igreja é Jesus. Eu não sou onisciente, entendeu? Eu não sei nem o que está acontecendo lá fora agora, quanto mais saber o que está dentro do coração e da necessidade de vida de alguém. Primeira coisa que eu preciso fazer para eu ministrar uma palavra é botar o meu joelho no chão, ou em pé, ou sentado mesmo, virar para Deus: Senhor, o que tu queres que eu pregue? Porque se eu sou ministro, eu sou servo. Que a palavra ministro quer dizer servo, servir. Ministério quer dizer isso, serviço. A igreja é dele, eu sou só um servo. Então eu vou perguntar a ele: o que tu queres que eu fale para a sua igreja? E aí Deus vai te dar uma direção. Ou você vai ouvir Deus falar com você, você vai pegar a Bíblia e você vai ver que aquilo que você quer pregar, às vezes na tua cabeça, o pensamento não flui, sabe? Mas quando você está na direção de Deus, a coisa começa a fluir. Legal, eu vou pegar um texto. Segundo passo, peguei o texto. Eu não posso ir naquilo, fazer algo que muita gente faz, que o Hernandes Dias Lopes brinca, que alguns pregadores são assim. O seguinte: já tem o assunto, só me falta o texto. Não, eu não posso inserir o assunto no texto. Eu pego o assunto do texto para eu poder ministrar. Então, dentro disso, é até interessante,
Quando eu prego aí fora, mais sem igrejas, pela graça de Deus, mas quando a gente vai pregar, não é uma crítica, é só uma constatação de alguns fatos que acontecem. Falam assim, olha, o tema é tal, passagem X. Às vezes você pega lá o texto que te deram, realmente fala sobre aquilo. Mas já aconteceu de lugares me chamarem para pregar, e quando me dava o tema e o texto, eu ficava assim, gente, mas não tem nada a ver. Mas fazer o que? A gente fica numa sinuca de bico muito grande. E por quê? Porque a gente vai pegar o assunto do texto. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é analisar o texto. Eu fiz aqui, está aí no meu Facebook, está no meu canal do YouTube, algumas regras, né, básicas para você, as regras básicas para você fazer uma interpretação de texto, regras básicas de hermenêutica. Então lá tem no meu canal no YouTube, tem aqui no meu Facebook, se você caçar aí, você vai encontrar. Então primeiro eu tenho que entender o texto, o que o texto está me dizendo, sobre o que ele realmente trata, para eu poder não fugir do texto. Você vai chegar, por exemplo, vai ter textos que você vai poder trabalhar várias coisas. O que você não pode trabalhar é algo que não está ali naquele texto. Tá, orei, Deus me deu a direção, peguei o texto, entendi o texto. Deus nunca vai te dar uma direção fora do entendimento do texto. Por quê? O Espírito Santo não contraria a palavra que Ele mesmo inspirou aos profetas e apóstolos a escreverem. Então você vai chegar nessa situação, peguei o texto, legal, entendi o assunto, vou trabalhar esse assunto aqui. Tá, primeira coisa que você precisa para ministrar, autoconfiança. Que isso, pastor? É sério, autoconfiança. Você não pode chegar diante da igreja para ministrar a palavra, aí você chega lá, oi gente, a paz do Senhor, eu queria aqui dizer que eu não sou pregador. Eu já vou pensar o seguinte, se você não é pregador, está fazendo o que aí? Você mesmo tira o crédito da sua mensagem. Você tira o crédito de você, a pessoa vai dar crédito a você se você está falando que você não é pregador. Imagina, você vai num consultório médico e o cara tá, olha, eu não sou médico não. Você vai levantar e vai embora. Quem botou esse cara aqui? Quem é esse cara? Você vai sair fora. Então não fale isso. Mas eu tô nervoso. Tá, guarde seu nervosismo para você e não deixe ninguém perceber. Chegue lá como se soubesse o que está fazendo, mesmo que não saiba. Mas chega lá com autoconfiança. Da onde que vai vir a minha autoconfiança? Da confiança em Deus. Não foi Ele que te chamou? Não foi Ele que abriu a porta para você pregar? Você não orou para Ele te dar a mensagem? Você não sentou para estudar a mensagem? Para estudar o texto bíblico? Daí vem sua autoconfiança, irmão. Que Deus está ali com você. Beleza, você chegou lá, pegou para ministrar. Chega, dê a boa noite, dê a paz do Senhor. Se apresenta, caso você não seja daquela igreja ali, local. Se você já é, o pessoal já te conhece. Então você vai chegar ali e vai pedir para abrir o texto. Uma questão muito interessante que acontece muito, as pessoas fazer assim, ó. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 4. Aí começa a ler. Peraí, gente, calma, respira. Uma das partes mais importantes da mensagem são os ouvintes acompanharem o texto que está sendo lido, que é a base da pregação. Se você não dá tempo deles abrirem, como que eles vão ler? Sabe o que eu faço quando o pregador faz isso? Eu fecho a minha Bíblia e vou tentar ouvir o que ele está falando. Só que tem muito irmão que fica tentando caçar o texto. Só que você está lendo, ele está caçando, e ele não presta atenção em nada do que foi lido. Ninguém sabe o que foi lido. Não, chega lá. Irmãos, abra por favor sua Bíblia
no Evangelho segundo escreveu João. Pronto, dá uma pausa. Aí depois você volta. Evangelho de João, capítulo número 4. Outra pausa. Respira. Deixa o pessoal achar lá. Evangelho de João, capítulo 4. Aí você vem de novo. Evangelho de João, capítulo número 4. Versículos do 1 ao 5. Aí você está pausando a sua fala para dar tempo do pessoal, dos membros da igreja, as pessoas que estão sentadas ali para ouvir a mensagem, acharem o texto. Aí eu faço uma brincadeira minha. Eu faço assim: quem achou, dê um glória a Deus. Quem não achou, diga me espera. Porque às vezes sempre tem alguém que demora um pouquinho mais. É uma estratégia minha, não é que você tem que copiar isso, mas você tem que dar um tempo para o pessoal achar. Achou o texto? Leia o texto. Acabou de ler o texto? Faça alguma coisa que eles percebam. Por exemplo, se a igreja está de pé na hora da leitura, você acabou de ler, diga para eles poderem se assentar. Então você vai chegar nessa questão, beleza, leu o texto, mandou sentar. Agora você vai para uma questão muito importante, que é a divisão da mensagem, da pregação. Toda pregação, ela é igual uma redação. Então ela tem que ter parte da introdução, que é a primeira parte, que é a introdução, a segunda parte, que é a parte principal, que é o desenvolvimento, e terceiro, a conclusão. Por quê? Você tem que fazer uma introdução. O que levou aquilo tudo? Você lê o texto, você começa a fazer uma introdução explicando o porquê daquilo, o que gerou aquilo, por causa disso tudo. Porque senão o ouvinte fica perdido. Uma experiência que me marcou foi o seguinte: eu estava assistindo o culto, eu estava assistindo o culto e chamaram uma pessoa para pregar. E a pessoa estava pregando, leu o texto em Jeremias, aí começou a falar sobre o cativeiro babilônico. E falou assim: até hoje eu não sei porque Deus enviou o povo para o cativeiro babilônico. A gente percebe algumas coisas. Primeiro, ela não leu texto nenhum, ela não sabe nem a história do livro de Jeremias. Porque de Jeremias até Malaquias, tudo gira em torno do cativeiro babilônico. Antes, durante e depois do cativeiro. Aí você vai para outra questão. Imagine um não cristão ouvindo aquilo. Se eu não sou crente, eu vou embora na hora. Porque eu falo assim: gente, esse Deus dos crentes é muito louco, porque enviou o povo para o cativeiro à toa. Ninguém sabe por quê. Não. Explique o porquê daquilo. Faça uma introdução do texto. Vai desenvolvendo por que aconteceu aquelas coisas, que você chegou no lugar que você acabou de ler. Aí você faz uma introdução. Não precisa fazer uma introdução onde você narre um livro. Por exemplo, você vai falar cativeiro babilônico, não precisa falar os pormenores, mas fala o que foi, por que foi, o que aconteceu, para as pessoas se situarem, entenderem. Aí você vai para a parte principal. A parte principal é o desenvolvimento da mensagem e a aplicação na vida das pessoas. Não dá mais para você chegar num lugar e falar assim: gente, Jesus entrou ali e um milagre aconteceu. O ouvinte está assim, ó: isso eu sei, acabei de ler. Eu quero saber o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso gera na minha vida. Você precisa trazer uma mensagem que traga um confronto, uma melhoria de vida, uma reflexão para as pessoas, ou crie neles fé. Você tem que aplicar isso na vida das pessoas. Você tem que desenvolver o ato ali. Por exemplo, você vai falar sobre algum milagre de Jesus. Você vai falar assim sobre o que, fazer a introdução, o que levou ali, a questão toda que às vezes está por trás do contexto histórico, enfim. Mas você vai ter que começar a falar do agir de Jesus e remeter isso
para os ouvintes. E aí depois você conclui. A conclusão é o término da história, como isso acaba e como isso pode trazer uma mensagem, como acabará essa situação na minha vida, o que isso gerará na minha vida, o final da história. Imagine você ver um filme e acaba a luz antes do final da história do filme. É a mesma coisa de uma mensagem, de uma pregação sem a conclusão. Você fica sem saber como acabou. Já ouvi mensagens que quando o pregador acabou, eu fiquei, mas acabou, gente? Não teve nem conclusão? Então acontecem essas coisas e nós temos que nos policiar nisso. Uma questão como você vai se portar? É natural você se mexer. Alguns que dão aula, escrevem sobre homilética, eles vão falar para você ficar mais parado. Outros vão falar que é bom você dar uma mexida um pouco na mão, mexer um pouco o corpo, porque isso atrai mais a atenção das pessoas. A questão é o seguinte: eu vou me mexer, legal, você não precisa ficar igual um peão rodando em cima da plataforma, e você não precisa ficar igual aquele bonecão do posto, lembra disso? Que ficava lá se balançando, botava em frente do posto de gasolina. Não, se mexa, faça gestos com a mão. Isso é expressão corporal, isso faz parte da expressão, do modo de você se expressar, de você passar uma história para alguém. A expressão corporal tem um valor muito grande. Outra questão: olhe para o público, não olhe para um ponto fixo. Por quê? Porque pode trazer constrangimento. Imagine, você está pregando uma mensagem exortativa olhando para uma pessoa só. Todo mundo vai achar que é para aquela pessoa. Você vai constranger a pessoa. Outra questão: infelizmente as pessoas são maldosas. Aí de repente você fica olhando fixamente para alguma pessoa, às vezes nem está se ligando. Vão falar que você está afim da pessoa. O olhar para as pessoas chama a atenção delas para você. Então dá uma olhadinha para um lado, para essa fileira. Normalmente as igrejas são divididas em duas fileiras, né? E tem um corredor no meio. Aí você dá uma olhadinha para essa fileira, fala alguma coisa. Aí você vira lentamente, olha para outra fileira, vai olhando para as pessoas enquanto você fala. Elas vão se sentir atraídas por você, no sentido de parar para ouvir o que você está falando, prestar atenção. É igual você conversar com alguém e a pessoa está olhando para o outro lado. É diferente quando ela está olhando para você. Então, essa questão, tom de voz. Existem pessoas mais expansivas, existem pessoas mais tranquilas pregando. Você vai levantar a voz no momento, levante no momento certo. Não adianta você ficar gritando o tempo todo. A única coisa que você vai causar é um problema na sua voz. Você vai ser irritante e vai fazer as pessoas não entenderem nada. Uma vez eu fui num culto e tinha um rapaz lá pregando. Ele gritou o tempo inteiro. A única coisa que eu lembro é que ele falou alguma coisa sobre Moisés, que ele gritava: Moisés, Moisés. E eu não sei até hoje o que ele pregou, gente. Ele pode ter prego Moisés na cova do leão depois da crucificação, que eu não sei. Ou pode ter pregado uma mensagem maravilhosa, mas eu não sei o que ele falou. Eu não consegui entender. Ele só gritava o tempo inteiro, o som estrondoso. Outra questão: pegue o microfone perto da boca, ou aqui assim. Não segure a parte aonde você capta o som, porque você atrapalha, abafa o som. Então você tem que entender que é necessário você atrair a atenção das pessoas, você trazer um bom conhecimento. Estuda o texto, estuda o seu contexto, entendeu? Traz uma mensagem que agregue não só a fé, mas o conhecimento da palavra. Seja você alguém que deposita conhecimento na vida das pessoas, porque conhecimento da palavra, ela gera coisas espirituais positivas, fé, firmeza. Ela vai gerar
o desejo de querer conhecer mais, vai gerar santidade. Então, chegou, trouxe uma palavra de conhecimento, mas aplique isso na vida das pessoas. Porque não adianta chegar num momento e você trazer um monte de conhecimento e o ouvinte está assim, legal a história, e o que isso tem a ver com a minha vida? Ele pode não falar para você, mas por dentro está pensando nisso. Então você tem que levar para ele um conhecimento, mas saber aplicar isso na vida dele. E outra coisa, você pode ser profundo, mas falando simples. Você tem que lembrar que dentro da igreja é um grupo heterogêneo, ou seja, pessoas de diversos níveis de conhecimento, de diversos fatores de vida, e pessoas que têm diversos níveis de caminhada no Evangelho. Tem gente ali que começou no Evangelho semana passada, tem gente que está há 30 anos, tem gente com faculdade, tem gente que é analfabeto. Você tem que falar de um jeito que todos te entendam. Você pode ser profundo, mas e ser simples, de uma fala entendível. Outra coisa, evite os vícios de linguagem, né? Porque né, aí né. Então vamos evitar o né. Vamos evitar o tipo assim. Eu conheci uma pessoa que tudo ela fala tipo assim. Aí Jesus entrou ali e tipo assim. Houve um rapaz que falou com ele tipo assim. Isso atrapalha muito. Uma questão muito comum nas igrejas: louvado seja Deus e aleluia. Cada frase o sujeito falou louvado seja Deus, ou ele fala aleluia. Isso atrapalha a mensagem, atrapalha o entendimento. Quem tem mais conhecimento da Bíblia, ele vai saber filtrar, mas ele tem que ficar ouvindo a mensagem, filtrando tudo, em vez de somente absorver o que está sendo falado. Aí, por exemplo, a passagem da viúva de Naim. Então Jesus estava andando e vem uma viúva carregando seu filho no caixão. Louvado seja Deus. Aí a pessoa, mas gente, o filho da mulher morreu, louvado seja Deus. Eu estou ilustrando uma pessoa que não tem conhecimento, porque ela está achando que no texto está escrito louvado seja Deus, porque você falou. Isso atrapalha o entendimento da mensagem. Uma questão muito interessante é porque, por exemplo, imagina, e Jesus disse aleluia, ela vai entender que Jesus disse aleluia. Porque você falou, você é o pregador. A pessoa que tem mais conhecimento volta a falar, ela vai entender, ela vai filtrar, mas fica chato, atrapalha o entendimento. Então nós temos que perceber e tirar esses vícios de linguagem. Outra questão, para quem você está pregando? Você está pregando para adolescentes, você está pregando no culto das senhoras. Às vezes você vai ter tipos de fala diferentes. Você vai poder falar de uma forma muito informal, ou se possível nem informal fale no culto das senhoras, tá? Só tem lá as senhorinhas, então fala de uma forma mais formal. Ou vou pregar no culto dos adolescentes, fale de uma forma mais informal. É o seu público. Agora, se você está pregando num culto geral para a igreja, é um culto de um povo mais heterogêneo, fale normal. Não seja como se estivesse falando para adolescente. Entendeu? Fale normal. Então são dicas que a gente vai pegando de como montar uma mensagem, de como a gente passar essa mensagem, essa pregação, de como nós não sermos quem nos atrapalhou. Porque a partir do momento que eu montei uma mensagem, recebi de Deus, estudei, cheguei lá, não fiz introdução,
eu atrapalho a mensagem. Não concluir, eu atrapalho a mensagem. Fiquei com vício de linguagem, não soube me expressar, não soube passar com uma linguagem entendível para o povo, eu atrapalhei a mensagem. Então a gente fica com essas dicas aí, só para termos uma luz, um parâmetro de como montarmos uma pregação, de como desenvolvê-la e alcançar o objetivo, que é passar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Então, deixo aí essas dicas, espero que você tenha gostado. Dá um curtir, compartilha, vai lá no meu canal também, no YouTube, coloca lá Luiz com S e Roldan, Luiz Roldan, Roldan é R-O-L-D-A-N. Curte lá o meu canal, se inscreva, acompanhe os vídeos que tem lá. Esse vai para lá também. Assim que eu conseguir estar numa casa com banda larga, eu infelizmente estou sem banda larga na minha casa, mas esteja com a gente aí, acompanha. Vamos estar fazendo live ao longo da semana, ao longo dos dias. Amanhã vou estar fazendo outra. Quem sabe eu faça uma daqui a pouco, vamos ver. Forte abraço.